quinta-feira, você sabe que a gente tem esse nosso encontro com o Dr. Welson Mattioli, que nos possibilita aprender um tanto, né, sobre a cirurgia plástica. Mas a gente está no mês de outubro e quando as mulheres em tratamento contra o câncer de mama, elas precisam fazer a retirada da mama, seja a mastopexia total ou parcial, muitas vezes elas podem recorrer à cirurgia plástica reparadora de construção da mama. E aí, Dr. Mattioli resolveu trazer esse assunto para a gente esclarecer e hoje contamos com o Refus. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Se toda quinta ele está com a gente, Dr. Welson Mattioli, hoje ele trouxe convidado, também cirurgião plástico, Dr. Péricles Serafim. Boa tarde, meninos! Boa tarde, Fernanda. Tudo bom, Dr. Péricles? Boa Seja tarde, Fernandinha. bem-vindo. Obrigado por O bom é que ele já chegou hoje do jeito que é em casa, né? Com tudo que tem direito, né, Dr. Mattioli? É isso aí, mas já está à vontade, né? Se sentindo bem aqui com todo mundo. Ó, a gente vai falar sobre um tema delicado, porque muitas vezes para as mulheres que enfrentam o câncer, a gente sabe da realidade, da perda dos cabelos. Eu trago muitos relatos aqui de mulheres que realmente se preparam psicologicamente para essa perda e também para a questão de ficar sem a mama durante um tempo até chegar à cirurgia reparadora, porque muitas vezes não é possível fazer junto, a gente já até viu isso aqui com o Dr. Mattioli, mas algumas mulheres enxergam mesmo, doutor, a cirurgia como uma oportunidade de recomeçar também, de se sentir bem com o corpo, né? Outras preferem evitar novas cirurgias após o câncer, deixa do jeito que tá. Enfim, a cirurgia de reconstrução, ela é uma decisão da paciente? Isso. Ótimo, Fernandinha, a sua pergunta. Mas até eu vou abrir um pouquinho para a gente fazer uma introdução aqui, que realmente esse Outubro Rosa vem aí para a gente trazer mais essa visão da atenção, da prevenção do câncer de mama. A gente sabe o tanto que isso é importante, né? O câncer mais comum das mulheres, que mais mata. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e orientar todas para fazer realmente uma pesquisa através de exames, acompanhar com o seu mastologista. E através disso, como a gente sempre bate na tecla, a cirurgia plástica está aqui para te auxiliar. A cirurgia plástica não é só aquela questão de estética. A gente costuma dividir, né? Muito comum isso, estética e reparadora. Não, a cirurgia plástica é muito mais do que isso. É trazer exatamente o que você falou. Essa autoestima, a pessoa se sentir bem, uma maneira mais leve, melhor de levar a vida depois de uma notícia aí tão ruim. A decisão sempre de uma cirurgia é uma decisão, na verdade, multidisciplinar. Ela se junta com o paciente, né? O médico, o cirurgião plástico, o mastologista, a equipe, caso precise de radioterapia ou quimioterapia, fisioterapeuta. Então, se unem todos e formem uma equipe para poder decidir, aí sim, qual será a melhor conduta cirúrgica, se vai associar o tipo de cirurgia, vai associar algum tratamento a mais, que seria rádio ou quimioterapia, sempre pensando no benefício e retornar essa pessoa para a sociedade de uma maneira melhor. Ou seja, nesse caso aí é a decisão da cirurgia pós-diagnóstico, né? Vamos pensar nesse caso, doutor Péricles, que teve o diagnóstico, fez a cirurgia, né, retirou a mama. Quais são as técnicas hoje de cirurgia para reconstrução mamária? Boa tarde. Então, Fernandinha, a reconstrução mamária ela pode ser imediata, quando ela é feita logo após a mastectomia, ela pode ser tardia. Antigamente era assim, não tinha várias técnicas, praticamente todas as cirurgias tardia e imediata a gente fazia a mesma coisa, a gente usava com frequência o abdômen inferior. Hoje em dia, se a gente vai falar em reconstrução mamária imediata, tem inúmeras abordagens, pelo menos 5 abordagens diferentes que podem ser utilizadas, podem ser escolhidas para a reconstrução mamária imediata. E vai depender da idade, o formato da mama, o tamanho da mama, o estadiamento da doença e a indicação da reconstrução mamária imediata em si, em que pese o fato de que é um direito da paciente, não é todo o caso em que existe indicação de fazer a reconstrução mamária imediata. E isso geralmente está relacionado com obesidade, com doença avançada, com distúrbios psiquiátricos, depressão profunda, tendência à automutilação. São situações que contraindicam a reconstrução mamária imediata. Agora, doutor, existe um prazo, assim, ok, por ser qualquer que seja, né, a situação impeditiva daquele momento da imediata, existe um prazo para que essa reconstrução mamária seja feita? Bom, depende se a paciente fez radioterapia ou não. Isso é uma etapa fundamental. Se a reconstrução não é feita logo após a mastectomia, a nossa conduta lá no serviço, também lá no Hospital Laureano, a nossa clínica privada, é esperar 6 meses após o último tratamento, se for quimioterapia ou cirurgia, que é a mastectomia, retirada do seio. Se ela fez radioterapia também, como parte do tratamento adjuvante, ou seja, pós-tratamento cirúrgico, então a gente aguarda 1 ano.
porque a gente costuma aguardar um ano, existem algumas exceções, mas um ano porque a radioterapia ela costuma ter um efeito residual que se prolonga. Então, se prolonga na forma de uma perda de elasticidade da pele, irritação da pele. Então, é melhor você deixar isso tudo passar. Entendi, ou seja, e também tem outras situações, como a gente brinca aqui, né, doutor Mattioli? Cada ser é um mundo, né? Cada corpo também, né? Exatamente. Aí cada pessoa tem o seu detalhe, né? A sua comorbidade, aquela doença que tem, ó, pressão alta, diabetes, a intensidade da radioterapia, a resposta da pessoa à radioterapia, que é uma resposta também, não deixa de ser individual, né? A questão da obesidade. Então, assim, o mais importante é que a cirurgia plástica está aqui para ajudar e para acolher essas pacientes. São colocadas... Trazer uma qualidade de vida melhor para elas. É verdade, é isso mesmo. São colocadas próteses de silicone em algumas situações, doutor Pérez? Sim, a prótese de silicone, que é a reconstrução mamária com material plástico, ela é a mais utilizada. Ela é considerada padrão ouro no mundo hoje, mas existe a opção de você reconstruir com retalho microcirúrgico. E a prótese de silicone, frequentemente, ela é utilizada sozinha, pode ser utilizada também um expansor de silicone, ou associada com outros materiais aloplásticos, como a tela mista, como a matriz dérmica, né? Tudo isso contribui. E a plástica da mama contralateral, ela eventualmente pode ser realizada. É uma forma de você converter uma perspectiva de perda numa perspectiva de ganho emocional, né? Esse o grande detalhe da cirurgia da reconstrução da mama é você conseguir construir as condições do ponto de vista emocional para aquela senhora que vai ser mutilada ali, né? Dela sair de uma perspectiva de perda para uma de ganho emocional. Como é que fica a questão da areola? Isso é uma pergunta bem recorrente que a gente escuta muito aqui. Reconstrução, pigmentação, micropigmentação de areola, né? Eu vou fazer uma ação agora futura e eu vi lá num dos brindes micropigmentação de areola, então é uma técnica hoje que é feita também. Porque na maioria das vezes perde-se a areola junto na retirada da mama, é isso, doutor? Depende do grau da doença. Por exemplo, você tem um câncer de mama, isso aí é mais a área da mastologista, mas se esse câncer de mama ele é muito próximo ao mamilo e areola, então, por um imperativo de segurança, essa areola e esse mamilo saem junto. Sempre que existem condições hoje, é feita a mastectomia poupadora de pele. Você tira a glândula mamária, você deixa o mamilo, deixa a areola. Se após aquilo tudo ser retirado, porque a glândula mamária sai junto, artérias, veias e nervos, se a perfusão da areola for satisfatória no transoperatório, a gente mantém a areola e o mamilo intactos. Se não, a gente faz a reconstrução do mamilo e da areola, que é chamado CAP, ou complexo areolo-papilar, que é o conjunto de mamilo e areola, é feito no segundo tempo. Essa reconstrução pode ser feita com retalho, pode ser feita com enxerto, ou mesmo existem alguns profissionais de micropigmentação que fazem a areola e o mamilo em 3D, dá um efeito visual em 3D. Você não palpa o mamilo, mas visualmente fica muito parecido. Muito interessante isso. É um outro universo, né, doutor Mattioli, dentro da cirurgia plástica, né? Exatamente. É até bom você dizer isso, porque a gente tem sempre a Maria de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, na verdade, vou até falar uma coisa pessoal. Então, a gente sempre acha, então nós aqui mesmo de João Pessoa, da Paraíba. Só que aqui a gente tem que ter um orgulho muito grande. Por quê? Nós aqui temos profissional igual o Dr. Pérez, que é referência nacional e referência mundial nesse tipo de cirurgia. E talvez muitas pessoas não dão o devido valor a essa grandiosidade às vezes nem cirurgiões. Sabem, né? Não tem noção. Então, hoje estamos aqui, na verdade, com a presença de uma referência mundial desse tipo de cirurgia. Com a sumidade. É importante. E a população tem isso à disposição. À disposição. E importante que eu vou fazer agora. Desde 2013 existe a lei que diz que o paciente tem direito a realizar o procedimento por meio do SUS, né? E esse procedimento... E aí eu fiquei só na dúvida legal, Desirê, se é essa legalidade e esse direito é imediatamente ou se pode ser depois, né? A retirada do tumor. Não sei se o doutor Pérez pode me ajudar. A lei garante que pode ser feita depois também, doutor? Então, Fernandinha, em primeiro lugar, palavras muito generosas, nesse tudo que se referiram à minha pessoa. Mas olha só, muito antes dessa lei ser lei, que ela foi criada a primeira vez, se não me engano, no governo Fernando Henrique Cardoso, e foi ratificada com a lei complementar pela presidenta Dilma, nós já fazíamos isso aqui em todas as pacientes, tanto na clínica privada quanto no Hospital Napoleão Laureano. Nós estamos lá há 25 anos,
como cirurgião plástico e eu posso garantir que isso a gente já faz há muito tempo. Agora, sim, toda paciente, agora ela tem o direito de fazer a reconstrução mamária imediata, mas como eu falei agora há pouco, ela precisa ter condições clínicas para isso, né? Porque existem situações em que o benefício para ela é muito pouco perto ao prejuízo que ela pode ter com uma cirurgia mais ampla, uma cirurgia mais agressiva, né? Sobretudo nos casos de doença avançada, em que ela precisa fazer o tratamento complementar do câncer o quanto antes. Bom demais esse papo. Adorei, viu, doutor Mattioli? Traga o doutor Péricles mais vezes aqui no programa. Vamos deixar o Instagram. Doutor Mattioli está no @plástica João Pessoa. Vocês já sabem, né? Agora, doutor Péricles, deu o Instagram. Não sei se você usa profissionalmente, se tem, mas se tiver, dê para o pessoal seguir e acompanhar você também. É doutor Péricles Serafim. Tá, o nome dele mesmo. Ele não é tão atualizado que nem deve ser o doutor Mattioli. Mas siga lá, doutor Péricles. Inclusive, mande DM para fazer a pergunta para ele atual. Mexendo no negócio, né, doutor Mattioli? Deixando no Instagram. Ele agora vai sair daqui hoje todo tecnológico. Tiveram aula aqui hoje de airdrop, eles vão sair todos tecnológicos. É aqui a gente recebe o conhecimento, mas também passa alguma coisinha. Muito obrigado, Fernandinha. Eu que agradeço, volte sempre. Doutor Mattioli, até quinta, viu? Até quinta. Um cheiro. Agora é o seguinte, deixa eu falar com você, vou continuar